Eu fiquei pensando bastante em como retomar. Eu até pensei em brincar que isso seria uma espécie de terceira temporada. Talvez seja, ainda estou pensando, não gosto de planejar tudo em relação a aforismos e fluxo de pensamento, porque no dia 25 de junho eu fiz um primeiro movimento de apresentar o aforismos na minha cidade e foi muito especial. Eu acho que especial é a palavra certa, porque também não foi usual, não foi comum. Eu voltei para um ambiente que eu tinha saído, também por questões pessoais. Voltei para um ambiente onde eu reproduzia um comportamento, que no caso era o cigarro. Então, basicamente, esse é um episódio sobre como está sendo o processo de eu parar de fumar. E por que eu escolhi fazer isso? Primeira resposta, eu não escolhi. Aconteceu. O aforismos e fluxo, ele acontece com a vida. Eu ligo o gravador ou a câmera e saio falando o que está dentro de mim e torcendo por reciprocidade. Porque é sempre assim. Será que vai chegar alguém? Será que essa pessoa vai se conectar? Será que fará sentido? Ou ela vai lembrar de outra pessoa nessa situação e vai poder compartilhar essas reflexões. De modo geral, eu estou há 11 dias sem fumar, 11 dias em tratamento com adesivos de nicotina. E eu achava que ia ser muito mais simples. Ao mesmo tempo que eu reduzi barreiras para começar de fato o tratamento. E isso é um ponto muito positivo. Chegando lá no evento, eu contei com a presença de 2 das minhas melhores amigas e foi muito importante o apoio, toda a conversa, todos os momentos de distração e entretenimento. E eu passei por uma verdadeira montanha russa. Primeiro que eu não tinha essa, não gosto de usar o termo, mas bengala, né, emocional, química, psicológica, física do cigarro. Esse objeto que existe, mas que ocupava um espaço simbólico na minha mente, na minha vida. E eu estava muito nervosa. Mas eu não estava muito nervosa por apresentar o podcast, a palestra, pelo que eu ia falar. Eu não estava nervosa por ter que cantar na frente das pessoas, porque faz parte da minha trajetória como artista, como educadora. Então eu pensava, por que eu tô nervosa? Por que eu tô tão sensível a esse ambiente, sensível hoje? Eu passei por uma verdadeira montanha-russa de cantar e dançar e me divertir no evento e daqui a pouco tá super introspectiva e triste e gaguejando e me sentindo incapaz. E foi muito importante o apoio tanto da Cris quanto da Maria. E eu falava pra elas, meninas, agora tá muito difícil. Se eu pudesse sair correndo, eu iria sair correndo. E aí eu lembrei de uma frase que eu disse lá nos primeiros episódios do podcast. Eu preciso fazer o exato oposto do meu medo. O meu medo falava, fuja daí, corra daí. E eu primeiro pensava, eu vou correr pra onde? Né? Eu vou correr por quê? O contrário do meu medo era ficar naquele lugar. E depois, por mais que o meu corpo estivesse dando sinais, e eu talvez levasse isso para um caminho de é o meu limite, daqui eu não passo, é melhor eu respeitar, eu lembrei de um outro aforismo que eu trouxe. Limite a gente respeita, limitação a gente pode ultrapassar. Limite até onde eu vou, porque eu me conheço e eu me respeito, eu me acolho. E limitação é até onde eu vou porque eu ainda não tenho os recursos, a ferramenta. E eu lembrei disso, foi tão importante, ou seja, a minha própria palavra em algum lugar me confortou, junto com as minhas amigas, e eu falava para elas, meninas, tá difícil, mas eu tenho uma esperança, uma coisa muito boba no fundo da minha alma que fala pra mim, a hora que eu chegar no palco, isso vai passar. E eu não digo passar do tipo, estava mal e ficarei imediatamente bem. Eu não vou gaguejar na hora, eu não vou, talvez eu não fale certinho o roteiro que eu planejei, até porque o podcast não é roteirizado. Eu saí escrevendo ali na hora, como se fosse um episódio. Eu gravei o episódio, inclusive. E talvez eu não fale tudo na ordem, mas eu vou falar aquilo que importa. Aquilo que eu senti. Eu vou olhar no olho das pessoas. Eu vou me conectar. Porque esse é o objetivo. E eu senti uma certa desconfiança nas meninas. Tipo, será que vai dar certo? Mas eu tô aqui, eu vou te apoiar. A escolha que você fizer, eu tô contigo. Foi muito importante.
E o que aconteceu? Tava ali no intervalo de uma apresentação, a banda tava se organizando, só que eu vi um dos meninos falando, ainda não tá pronto, não vai dar tempo, vai atrasar. Eu subi no palco e falei, confia na mãe, dá aqui o microfone pra mim. Eu vou me apresentar enquanto eles se arrumam. Nossa, tem certeza, vai entrar assim? Menina, me apresenta, por favor. Fala que é a Jennifer, eu tenho podcast, aforismos e fluxo de pensamento. Eu tomei uma coragem, né? Eu tomei uma atitude ali naquele momento com a perna tremendo, a boca provavelmente pálida e fui com medo mesmo, né? E elas me apresentaram, eram 3 apresentadoras e eu comecei em pé falando um pouquinho de mim e eu convidei as 3 a se sentarem. Então ficaram nós 4 sentadas ali no chão do palco e eu comecei a dar o meu texto, olhando para a plateia, vendo quem estava ali. Conectei com coisas que tinham sido ditas anteriormente numa outra fala, né? Quase como um improviso de stand-up mesmo. Fiz as minhas graças, porque eu tenho um pouco de humor também ali para dar. E falei que o objetivo era chegar na galera de Nova Iguaçu, na galera da Baixada, que era muito importante ter um podcast que chegava a pessoas de longe, pessoas que provavelmente eu nunca vou ver pessoalmente, mas que era crucial chegar na gente de perto, que eu era dali de perto, e fui falando nesse sentido. E meninas e meninos estavam ali com os olhinhos brilhando pra mim, do tipo, nossa, como ele é forte por falar nisso. E aí eu falei, calma, eu sei que força é um adjetivo que a gente leva sempre como um elogio. Ela é muito forte, ela é muito guerreira, mas isso cansa. Vocês não sabem como eu tô aqui por dentro, sabe? Eu fui muito sincera. Porém, eu fui muito sincera considerando a ansiedade do momento. Me apresentei, foi incrível. E depois a banda Red... Ai meu Deus, eu queria lembrar o nome da banda. Red... Eu vou até colocar o arroba aqui pra vocês. É uma banda ótima, a menina tem um cabelo lindo, vermelho. E tocaram brilhantemente, eu curti muito o show. Tirou todo o nervoso, me diverti. E aí no final... eu comentei com as meninas, então meninas, eu tô em tratamento pra parar de fumar. E aí foi um grande, então é isso. E eu, isso influencia? Pensa numa garota boboca, né? Será que influencia? Algo que eu consumia desde 2018, alterou as sinapses da minha cabeça, faz parte, quase como um traço de personalidade. As pessoas já condicionavam, em algum momento a Jennifer vai sair aqui de perto porque ela vai lá pra fora fumar. A Jennifer tá um pouco nervosa, ela vai de fora fumar e vai ficar bem. Então, era algo cultural, algo da minha personalidade quase. Todo mundo já esperava e eu atrelava como algo positivo, apesar de todos os malefícios envolvendo fumar. Eu nunca romantizei o ato, não. Inclusive, eu nunca incentivei que começassem. Mas eu fazia isso, de fato. E aí, quando eu falei, as meninas falaram, Jennifer, é isso, cara. Você está em abstinência, basicamente. Eu tava com 8 dias sem fumar. Então, era uma questão que eu estava ignorando, na verdade, tá? Eu usava sempre ali os meus adesivos, trocava no mesmo horário, não fumava, de fato. Mas eu nunca tinha parado para pensar no verdadeiro lugar que ele ocupava. Passou um tempo, chegou a quarta-feira e eu tive a minha sessão de terapia. E eu finalmente falei com ele sobre o tratamento. Tinha passado já 11 dias e eu ainda não tinha comentado. Eu acho que porque no fundo eu estava evitando pensar não só no quão difícil seria, toda a resiliência envolvida, mas o que significa o cigarro. E por isso que eu acho que esse episódio é importante, porque talvez o seu problema ou a sua questão não seja fumar. Se você não fuma, você não vai se conectar. Calma, pode ser uma bebida, podem ser outras drogas, ou pode ser esse elemento, essa coisa que te dá um momento consigo mesma, que ocupa um lugar que geralmente é do tédio, que tem uma função e que dá um suporte simbólico. Porque o cigarro era tudo isso pra mim. O cigarro era quase uma companhia, um amigo. Teve uma época bem depressiva da minha vida, mesmo já existindo Andrei na minha vida e todos os meus amigos maravilhosos, eu me sentia tão sozinha, mesmo tendo pessoas à minha volta,
que eu falava que os meus únicos e verdadeiros amigos eram 20 e eram os cigarros daquele maço. Tem até uma música, se eu não me engano, que fala sobre isso. E eu levava nesse lugar. Ao mesmo tempo que o cigarro era divertido, era um momento de paz e tranquilidade, eu ia pra fora de casa, eu olhava pro céu, eu olhava a natureza, eu brincava com a minha cachorrinha, a internet não pegava direito do lado de fora da casa, então eu não ficava na rede social, no máximo eu botava uma música que eu já tinha ali baixada no meu celular, e eu aproveitava, era um momento de paz, de, sabe, tranquilidade, de conforto. Com o passar do tempo, se eu esquecesse de comprar um maço de cigarro ou não pudesse comprar naquele dia, eu já ficava ansiosa. Meu Deus, cadê? Eu não dormia bem se eu não fumava. Aquilo que me tirava ansiedade começou a me trazer ansiedade. E com o passar do tempo, eu gostava do gosto também, eu preciso admitir. Com o passar do tempo, o gosto foi parando de me agradar. Eu me sentia mais ansiosa do que qualquer outra coisa, eu ficava mais triste. De fato, se eu ainda estivesse ansiosa, nervosa e eu saísse do ambiente para fumar, eu de fato ainda melhorava. Isso de fato me ajudava em algum lugar. Mas, enquanto eu estava ali sozinha fumando, porque como eu conversei com o Heitor, o cigarro, a gente tem um clubinho, né? O clube de quem fuma, os fumantes. E a gente se reunia para fumar. Não porque estar na presença do outro era bom, não porque o outro era interessante, ou porque eu era interessante. Era basicamente uma proximidade forçada, um tropo de livro. E isso necessariamente me impedia de ficar com pessoas que eu gostava, mas que não toleravam o cheiro. Tem isso também, é algo desagradável. Você fica com um cheiro forte, a sua mão, enfim, tem várias questões, milhares de possibilidades. Para além do fato de no maço atrás dele está dizendo os malefícios, o que causa, o que você perde por consumir. Mas a gente ainda não está pronto para falar sobre o que você perde por não consumir. E é basicamente isso que eu quero trazer. Eu acho que a maior dificuldade é encontrar algo para ocupar o lugar que o cigarro teve para mim. E eu não estava querendo lidar com essa realidade. Eu comecei a fumar em 2018 porque eu era apaixonada, dá pra chamar aquilo de paixão, não sei, por um cara enorme, alto e que fumava, e o cheiro do cigarro me lembrava ele, e quando ele não estava perto, eu busquei esse cheiro, e era o cigarro. A gente nem sequer ficou juntos no final das contas, mas eu me viciei, e eu não considerava um vício. Por quê? Chegou a tão temível pandemia. E eu sempre falo que eu vou ficar enunciando sobre ela porque mexeu muito comigo e com a sociedade de modo geral. Durante os anos da pandemia, os 2 anos, eu não fumei cigarro. Por quê? Porque era anti-higiênico. Porque eu não sabia por que mão tinha passado o maço. Eu não sabia se era confiável ou não trazer para minha casa algo que pudesse conter o vírus da Covid. E com isso eu passei 2 anos em casa, enfurnada, sem vida social, né? De quarentena, de fato, eu vivia a quarentena, e sem fumar. Se eu não me engano, acho que nem álcool eu bebia direito, porque na época eu tava tomando remédio controlado, então não podia, e eu respeitava isso. Só que aí flexibilizou, o novo normal, as coisas foram voltando, eu voltei pra universidade e eu voltei a fumar. Eu começo a fumar na universidade e eu volto a fumar na universidade. E dali em diante, fumo folha de bananeira. E continuei fumando. Só que eu percebi também que geralmente eu fumava 2 cigarros por dia, um de manhã e um de noite, e daqui a pouco eram 3, eram 4, eram 5, eram 6. E teve o fatídico dia, e isso tá atrelado ao podcast com certeza, que foi o dia, esse ano, que eu percebi que eu estava na beirada, não me empurra que eu já tô na beira da depressão. Que foi o dia que eu fumei, deixa eu ver quantos, acho que foram mais ou menos 8 cigarros. Naquele dia específico eu estava muito ansiosa e que de 20 cigarros que vem no maço só tinham 2. E é ali que eu entendi que eu tinha que voltar a tomar banho, que eu tinha que diminuir o cigarro. E foi ali que eu decidi parar. Ou seja, se você acompanha
numa espécie de ordem cronológica, o que eu falo aqui no podcast, você sabe exatamente o momento que isso começou. E que eu ainda estou saindo dessa lama onde eu estava, ok? Mas o que acontece? Eu ainda estava evitando considerar que cigarro era uma coisa emocional, afetiva, uma companhia, que me fazia conectar com a natureza, que me fazia ter tempo pra minha cachorrinha. Eu percebi que eu cuido menos da minha cachorrinha agora, porque o ambiente era onde eu tinha condicionado ao cigarro. Eu também fumava muito no teatro, que era na Casa de Cultura, que foi onde eu fui me apresentar, e que de alguma forma eu não considerava aquilo imaturo. Eu não considerava aquilo um problema, mesmo que fosse. Inclusive, hoje analisando imaturidade. Mas não maturidade pejorativa. Nossa, ela tá sendo imatura. Não, era que eu não tinha maturidade para lidar com algumas situações sem esse suporte simbólico, sem essa afirmação, sem esse ritual. Era sempre um ritual. Eu nunca fumava dentro de casa. Então eu tinha que sair, me deslocar de um ambiente. Eu geralmente enchia a garrafa d'água, já estava lá fora, aproveitava para cuidar da Cacau, sentava sempre no mesmo banquinho, olhava para o céu, para a lua, comecei a gravar episódios olhando para a lua enquanto fumava e etc, etc. Era algo que fazia literalmente parte de mim, de maneira química, física, psíquica, emocional. Então, estar de fato decidindo parar, não porque minha mãe não acha legal e bonito, não porque um médico me falou para fumar, porque chegou num momento para mim que o cigarro parou de cumprir a função. Eu já não me sentia acompanhada, eu já não considerava ele um amigo, eu considerava ele mais um vício, mais um acessório. E mesmo assim eu não conseguia só não ir lá e fumar. Foi quando eu coloquei o adesivo e li na bula que caso eu fumasse enquanto estivesse usando o adesivo, poderia ter uma overdose. E eu falei, ixi, caramba, não quero não. E por causa desse pequeno terror psicológico, eu estou conseguindo manter. Outra coisa que eu pensei é, vontade é diferente de necessidade. E isso eu aprendi com Rayana Carvalho, minha professora de teatro online. Numa aula sobre roteiro, sobre narrativa de modo geral, escrita, ela falava: nós, como escritores e escritoras, temos muita criatividade. Então a gente vai pensando milhares de possibilidades e vai tendo vontade de inserir isso na história. Só que vontade, aquilo que você quer, é diferente daquilo que você necessita. Um bom escritor, ele fala tudo escrevendo pouco. Um bom escritor não usa suas vontades acima da necessidade da narrativa. Peguei isso pra mim, atualizei a história da Cida, quem acompanhou esse episódio também vai saber, e eu comecei a entender que vontade continuaria existindo. Minha avó tinha um termo que ela sempre falou e eu nunca gostei de ouvir, que é vontade dá e passa. Ai, vó, tô com muita vontade de comer chocolate, muita vontade de comer um brigadeiro. Vontade dá e passa. Você não vai morrer se não tiver isso. E eu, como criança, ou até por agora, ficava chateada. Poxa, eu não vou ter aquilo que eu quero? Muitas vezes a gente não vai ter aquilo que a gente quer. E nesse caso, como era uma escolha minha parar por inúmeros motivos e uma grande motivação intrínseca para conseguir segurar o rojão, eu comecei a entender, a vontade de fumar, ela vai existir, mas eu não tenho a necessidade de atender a essa vontade. Eu não tenho isso. Inclusive, num momento de grande estresse essa semana, eu recorri ao famoso ChatGPT, que sim, eu converso com ele e eu uso ele como diário. Eu simplesmente tenho preguiça de ficar escrevendo tudo que eu fiz no dia, eu gravo um áudio, ele transcreve e fica lá registrado tudo que eu consegui fazer. E eu falei, então, chat, eu vou te fazer uma pergunta que eu já sei a resposta, mas vou pedir para que você seja, assim, mais incisivo, né, menos conformativo, porque eu preciso ouvir a verdade, mesmo que seja de uma linha de código. Eu falei exatamente assim, eu estou com vontade de fumar, eu estou muito ansiosa, muito nervosa. Se eu tirar o adesivo, porque eu não quero ter uma overdose, porque os meus heróis já morreram de overdose, então eu vou tirar o adesivo. Se eu fumar, não vai dar problema? E aí o chat foi e falou assim, então, você até pode, né? Você pode, não adianta o que eu falar aqui, você pode fazer.
mas nem tudo lhe convém, brincadeira. Você pode, mas vai ser voltar pro dia 1 do tratamento. É literalmente, você tem que voltar pro dia 1, você já não conta. E segundo, Jenny, que ele chama de Jenny, você não necessita de fumar, você não quer fumar. Você quer parar de sentir o que você tá sentindo. E eu falei, damn, oh yes girl, continua, chat, é nesse caminho mesmo. Eu tava tão desconfortável na minha ansiedade, com as minhas questões, estava perto do dia da palestra e eu ainda não tinha um tema. O que está acontecendo? Que o meu cérebro, que estava condicionado, vamos pegar essa palavrinha, condicionamento, ou seja, aquilo que você foi treinado para fazer, você já está condicionado a fazer, é quase que no automático, é um hábito, ok? O meu cérebro já estava habituado a, se eu estou estressado, eu vou fumar para desestressar. Se eu tô com tédio e eu não quero mais ficar vendo na tela qualquer besteira, eu vou lá pra fora fumar. E aí eu estava sentindo algo que eu não queria mais sentir. Eu estava me sentindo num lugar que eu não queria mais estar. E o meu cérebro estava condicionando então vamos pro caminho mais fácil, aquele caminho neural que a gente já conhece de sempre. Aquele lá, vai lá fumar. Mas não era o que eu queria. Entende? Eu precisava substituir algo que me fizesse sentir algo diferente, sair desse lugar e ainda criar um novo caminho neural. E isso dá trabalho. Muitas pessoas vão pelo caminho que outras pessoas já abriram e nem necessariamente isso é mais fácil, mas com certeza não é mais difícil do que abrir o caminho na machadada. Eu estava há anos condicionando o meu cérebro a ser dependente de uma química. Talvez não seja o seu caso particular, mas o que será que você faz por impulso, porque é a sua rotina, porque é seu hábito, e que isso não conversa com a pessoa que você deseja não se tornar, porque parece que é outra pessoa, mas que não é coerente com você. Quando eu comecei a dormir mais cedo, acordar mais cedo, fazer o meu pequeno exercício de manhã, tomar o meu banho, fazer skincare, me maquiar para começar o dia, o cigarro ele já não entrava, porque como é que eu vou fumar depois de tomar banho? Eu vou ficar fedida, não faz sentido. Como é que eu vou ganhar ali resistência no exercício, ter mais capacidade pulmonar no exercício, estar mais forte, e eu vou fumar e vou totalmente quebrar isso, ou fumar antes de fazer o exercício, eu fico mais cansada. Teve uma hora que não combinou mais com a minha personalidade, meu estilo de vida, e aí eu quis tirar como um acessório. Eu pensei, eu até falei isso com o Heitor. Então, eu não fumo desde sempre. Não tinha nada no lugar, eu fui lá e coloquei o cigarro. Se eu tirar o cigarro, vai ficar vazio e tudo bem ficar vazio. Aí ele, garota, você é meio inocente. Aí eu falei, o cigarro é como esse brinco. Eu utilizo o brinco todos os dias. O dia que eu tirar o brinco, eu não sou outra pessoa. Eu só sou, no máximo, alguém sem brinco. E ele, garota, o cigarro não é só um acessório. Algo que você vai tirar ali, acabou e não vai fazer falta. Ele faz falta porque ele ocupa um lugar, mais uma vez, simbólico. E nesse sentido eu falei pra ele, eu pretendo buscar conexão real. E eu comecei esse movimento, me conectando comigo mesma, passando mais tempo comigo, vencido ali o meu medo no dia da apresentação, tendo um tempo com as minhas amigas, um tempo de qualidade com elas, me apresentando, trazendo reflexões interessantes para aquela plateia e trocar algo inefável, algo metafórico, metafísico, como o cigarro, porque ele ocupava esse lugar, por algo real. E esse é o grande desafio que eu estou aqui assumindo esse compromisso de fato compreender. Não é tão simples assim, não é só um acessório, é quase um pedaço de mim. E como é que a gente faz para lidar com a falta, com a parte que falta, sabe? Eu até me lembro desse livro e fica aí de referência, é um livro incrível. E eu resolvi fazer esse episódio porque se eu conseguir ter coragem para contar que eu fiquei 3 a 4 dias sem banho, eu preciso também falar que é normal que talvez os próximos episódios tenham essa temática, que eu fale um pouco mais sobre o processo, porque o objetivo era realmente mostrar os bastidores, falar com você sobre o processo, não só sobre como suportá-lo
Mas o que fazer se você não sabe com que preencher essa parte que falta? Se você também está tentando parar de fumar, toda a minha empatia e muita sorte, muita resiliência para você. É muito difícil mesmo, mas é possível. E eu acho que o primeiro lugar é esquecer a palavra tentativa. A gente precisa ter um pouquinho mais de autoconfiança, sabe? Eu falei isso pro Heitor. Eu conheci pessoas que falaram, eu tô tentando parar de fumar. Passava algumas semanas, já tava lá fumando de novo. E eu nunca entendia porque eu nunca tinha tentado parar. A realidade é essa. Eu nunca tentei parar de fumar. E eu não estou tentando parar de fumar agora. Eu estou em tratamento para parar de fumar. Entende? A tentativa dá uma ideia de que, falhou, vou tentar de novo. A ideia é realmente não falhar, principalmente por ser uma coisa química. E só para finalizar, eu comentei com ele que eu preciso estar muito perto do cigarro em si, do objeto, para isso acontecer. Eu sou uma pessoa muito fiel. Isso é um traço de personalidade, não é um acessório. E eu conheço pessoas que traíram em relacionamentos, foram traídas, etc. E eu sempre considerei uma questão de caráter. Principalmente aquilo que a gente entende como traição, o beijo na boca, tá? Eu vou resumir em beijo na boca. Eu falava para as minhas amigas, então, ele falou que foi uma coisa de momento, aconteceu sem querer. Não tem como você beijar alguém sem querer. Você tem que estar com o rosto muito coladinho e perto para esse beijo acontecer. Não quer beijar outra pessoa? Não aproxima o rosto. Pra mim era tão ridiculamente óbvio, né? E eu tentava trazer essa obviedade para as minhas amigas na época. E aí eu entendo que construir um compromisso comigo mesma, a única forma de eu trair esse compromisso, por mais vontade, desejo, alucinações que possam acontecer, o meu objetivo é não fumar, certo? Então eu não posso pegar o cigarro, botar na minha boca e acender. Se eu chegar perto do cigarro, eita, já é um grande alerta, vamos sair daí. Se num momento de quase recaída eu botar o cigarro na boca, eu vou lembrar de A Culpa das Estrelas, o rapaz que usava um cigarro assim na orelha e ele tinha câncer. E ele falava que era uma metáfora. Isso pode me matar, mas eu não permito que me mate. Então, eu posso chegar até o cigarro na minha boca, mas aí eu já tô na traição. Eu não posso acender. Então, crie etapas para você se distanciar disso. Não chega perto para não rolar a traição. Essa é a mensagem que eu estou tentando cortar na minha carne para oferecer a você. Eu espero que faça sentido em algum lugar, ressoe. Muito obrigada por ouvir. Se você ficou até agora, considere ouvir todos os outros conteúdos em ordem cronológica ou na ordem que você quiser. Talvez tenha ou não conteúdos ramificados, mas se houver, é no @JennyArtFer lá no Instagram. Muito obrigada, até o próximo episódio, um super beijo e tchau!